segundo ano, professora Lani falando. Espero que estejam todos bem. Nosso tema hoje é filosofia, natureza e cultura. O conceito de cultura, determinado pela antropologia e outras ciências, deriva do século XIX, momento no qual muitas dúvidas humanas e sociais foram esclarecidas. Desse período vem uma das melhores definições de cultura expressa por Taylor, ao afirmar que ela abrange todo o complexo que inclui conhecimento, crença, arte moral, lei, costumes e quaisquer outras capacidades e hábitos adquiridos pelo homem como membro de uma sociedade. Essa definição amenizava a visão arrogante de que a cultura seria sociedade, que seria algo exclusivo de grandes civilizações ou de pessoas ligadas às altas esferas sociais. Desde então, o termo cultura tem tido uma abrangência cada vez maior, distinguindo-se da visão construída nos primórdios da Idade Antiga. A palavra cultura surgiu na antiguidade com o significado de cultivar e cuidar, relacionando-se a aspectos inerentes à natureza como a agricultura, mas também ampliado ao cuidado dos homens com os deuses como em culto, e com as crianças como puericultura. Nesse sentido, cultura também significa o ato de cuidar de crianças, aprimorando seu caráter e índole, tornando-as virtuosas e sábias. Entendida ao universo grego, a expressão é envolvida paideia, termo ligado à pedagogia, abrangendo o aprimoramento do corpo e do espírito dos cidadãos. Como podemos perceber, no primeiro momento da história da filosofia, a cultura estava intrinsecamente ligada à natureza. É o momento que se percebe que a cultura seria uma segunda natureza, acrescentada pelos costumes e pela educação, a natureza de cada um, isto é, um processo que foi adquirido e que poderia, dessa forma, aperfeiçoar a natureza inata em cada um de nós. Posteriormente, no século XVIII, período movido pelas forças iluministas e por estudos mais aprofundados na área da filosofia, cultura passou a representar os resultados e as consequências da formação e educação dada às pessoas. Passou a relacionar-se então aos homens, seus feitos, suas obras, suas ações, explicitando a importância do processo civilizatório no mundo moderno. Assim, o homem dotado de cultura teria a possibilidade de entender melhor sua condição de ser cívico e responsável pelo seu universo. A partir desse momento, a cultura vai gradativamente desvinculando-se da ideia da natureza. Muitos pensadores passam a considerar os dois termos como opostos, pois a natureza operaria em conexão com a causalidade, a leis de causa e efeito sem regras de controle, enquanto a cultura se relacionaria às escolhas racionais do homem, ações baseadas em liberdade e razão. Com isso, o termo cultura ficou vinculado ao preceito de civilidade, que passou a significar também a relação que os seres humanos organizados estabelecem no tempo e no espaço, com seres humanos e com a própria natureza. Em outras palavras, cultura virou um elo com a história. Passaria a ser óbvio que o tempo da natureza estaria preso a um processo de repetição, enquanto que na cultura estaria ligada a mecanismo de transformação. Dessa forma, a cultura poderia transformar a natureza, o que ocorreu por meio da ação do trabalho do próprio homem, processando desde coisas boas para o futuro da humanidade até armas. O homem alterou o tempo e o espaço e modificou, inclusive, as concepções da imagem de Deus. A utilização da simbologia religiosa em prol da comunidade foi uma forma de poder que acabou diferenciando os grupos na detenção da força ideológica, ou seja, na cultura inata. Filosofia, natureza e cultura. Respondeu os exercícios propostos no final da aula.
Primeiro, explica a definição de cultura, da cultura expressa por Taylor. Segundo, o que essa definição de Taylor amenizava? Terceiro, explique como surgiu a palavra cultura na antiguidade. Quarto, descreva como a cultura seria uma segunda natureza. Quinto, através do que, posteriormente no século XVIII, a cultura passou a relacionar-se com o homem. Mãos à obra.